Boa tarde. Neste momento vou fazer um estudo sobre o objetivo da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Tudo nesse mundo tem um objetivo, seja para o bem, seja para o mal. E as testemunhas de Jeová, percebendo que elas, usando as várias versões disponíveis, não podiam manter por muito tempo as suas peculiares doutrinas. Então fez-se necessário, porque a mentira tem pernas curtas, que elas produzissem de sua própria lavra uma tradução que fosse condizente com os seus ensinos, que são peculiares a eles próprios, ou seja, são ensinos que não estão de acordo com as Escrituras Sagradas, mas são ensinamentos que o corpo governante passa para os seus discípulos, para que eles possam, através das suas revistas Despertar e Sentinela, evangelizar, entre aspas, as pessoas. Então vou ler um pouco também. O objetivo do projeto da TNM se justifica, segundo a Sociedade Torre de Vigia, porque não havia uma versão da Bíblia que fosse satisfatória, pois nenhuma delas está em plena harmonia com a verdade de Jeová. Isso eles dizem. Mas na realidade é que se eles usassem somente as versões que existem, sem ter uma versão própria, eles não teriam como manter por muito tempo o seu castelo de areia. As testemunhas de Jeová reconhecem a sua dívida para com todas as muitas versões da Bíblia que elas têm usado no estudo da verdade da palavra de Deus. Entretanto, todas essas traduções, mesmo as mais recentes, têm suas falhas. Existem incoerências ou trechos insatisfatórios que estão contaminados por tradições sectárias ou filosofias mundanas, e portanto não estão em plena harmonia com as verdades sagradas que Jeová registrou em sua palavra, dizem eles. Mas isso é apenas uma desculpa. Na realidade, eles nunca manteram as suas doutrinas simplesmente usando as Escrituras Sagradas. Se eles não tivessem os seus livros, jamais poderiam passar para frente a sua mercadoria. Por essa razão, as testemunhas de Jeová desejavam uma tradução literal, entre aspas, que apresentasse fielmente o que consta nos escritos originais. Isso eles dizem. Declara ainda que a tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs, lançada em inglês em 1950, preencheu essa necessidade, dizem eles. Mas nós percebemos que essa tradução dos Testemunhas de Jeová, ela agrada somente eles. Mas um cristão verdadeiro, quando pega uma dessas traduções, se ele ficar só nessas traduções das Testemunhas de Jeová, logo ele estará em maus lençóis. Principalmente quando ele, crendo que o Espírito Santo é uma pessoa divina, encontrar as vezes em que se diz Espírito Santo grafado em minúsculas, fazendo parecer que o Espírito Santo é uma coisa, uma força ativa, como eles chamam. A organização ensina que a TNM é uma tradução precisa, bastante literal, dos idiomas originais, que expressa clara e acuradamente a poderosa mensagem das inspiradas Escrituras originais. Isso dizem eles. Acrescenta ainda, mediante a tradução literal pode-se transmitir de forma precisa o sabor, o colorido e o ritmo dos escritos originais. Achei interessante um estudo do pastor Augustus Nicodemos, quando ele diz que uma tradução literal não é precisamente uma tradução fiel. A tradução fiel, ela traz o pensamento do escritor bíblico à mente dos ouvintes, faz com que os ouvintes entendam o que realmente o escritor bíblico queria passar para os seus ouvintes originais. Não é porque uma palavra é traduzida ipsis literis que é fiel, mas pode, ao contrário, ficar desconexa, ficar difícil de ser entendida.
Acrescenta ainda: mediante a tradução literal pode-se transmitir de forma precisa o sabor, o colorido, etc. Já li. Chamam sua tradução de texto claro e exato, e uma tradução fiel da palavra de Deus. Como eu disse, isso dizem eles. Mas quando nós examinamos a tradução dos TJs, vemos que é uma tradução feita sob medida, para poder se ajustar às suas doutrinas peculiares e esdrúxulas. Essas declarações não resistem à exegese bíblica. Seus dirigentes praticam justamente aquilo que criticam. Os fatos mostram que a tradução do Novo Mundo foi preparada para dar sustentação às crenças e práticas das testemunhas de Jeová. Sua tradução do Novo Mundo da Bíblia não é de modo nenhum uma versão objetiva do texto sagrado para o inglês moderno. É antes uma tradução tendenciosa, da qual muitos dos peculiares ensinos da Sociedade Torre de Vigia são infiltrados às escondidas para dentro do texto da própria Bíblia. O projeto para a tradução da TNM, segundo apologistas, pesquisadores e críticos, foi idealizado para adaptar tal versão aos seus ensinos. É o que afirmam Walter Martin e Norman Clem, James Penton e David Reed. Edmund Gross apresenta uma lista deles como Ray C. Steedman, por Henry J. Heidt, F. E. Meyer, Lewis W. Spitz, F. Bruce e Bruce M. Metzger. Todos esses eruditos não acham que a tradução do Novo Mundo é uma tradução boa. Eu não sou um erudito bíblico, mas a prima facie eu rejeitei a tradução do Novo Mundo. Quando um irmão da Igreja Assembleia de Deus, um irmão meu na fé, me presenteou com uma tradução do Novo Mundo das Escrituras gregas, não fui muito longe com aquela tradução. Comecei a lê-la e já percebi que ela não servia para a minha fé, pois estava contaminada com os ensinamentos russelitas. 2. Análise do texto da tradução do Novo Mundo. É uma análise criteriosa das passagens que tratam dos pontos doutrinários divergentes entre as testemunhas de Jeová e os demais credos do cristianismo, mostrando como suas crenças e práticas foram se alojar no texto de sua versão oficial. Todas as referências bíblicas comentadas são apresentadas inicialmente com o texto na língua original, em seguida a versão em português da tradução brasileira, depois a TNM. São transcritos os termos hebraicos e gregos mal traduzidos, parafraseados e os acompanhados de interpolações no texto da TNM. Então vamos observar uns textos bíblicos que são modificados pela TNM. Vamos ler João capítulo 14, versículo 20. No grego é en ekeini te remera rimeis gnosketi, roti ego ento patrimu, kai rimeis en emoi kago en rimin. A tradução brasileira é: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João capítulo 14, versículo 20, na tradução brasileira. Agora vamos ver a tradução do Novo Mundo. Naquele dia sabereis que estou em união com o meu Pai, e vós estáis em união comigo, e eu estou em união convosco. Já modificou. Jesus só pode estar em alguém porque ele é Deus. E como a Sociedade Torre de Vigia nega essa doutrina, que Jesus é Deus, assim parafraseia a preposição grega em, traduzindo por em união. Essa preposição aparece 3 vezes na passagem acima. En to patrimu, em meu Pai, ou no meu Pai. Depois, rimeis em emoi, vós em mim. Em seguida, kago en rimin, e eu em vós. A tradução do Novo Mundo mudou o sentido da mensagem,
fazendo adaptação às crenças das testemunhas de Jeová. Aqui, mudando o texto de João capítulo 14, versículo 20, eles negam a divindade de Jesus de uma forma que só mesmo prestando bastante atenção se percebe. Eles são sofistas profissionais. João capítulo 15, versículos 4 a 7. Meinati en emoi kago en rimin, katos to Clema u dunatai, carpon feren afi realtu eam me mene en te ampelo. Rutos uder rimeis eam me en emoi menete. Ego em mi reampelus. Rimeis ta clemata. Romenon en emi en emoi cago en autor. Rutos ferei carpon polum. Roti coris emu u dunaste, poien uden, eametis mene en emoi, eblete exo ros to, clema kai exerante kai sunagu sim, altar kai eis to, por balu sim kai kaieitai. Eam meinite en emoi, kai ta rematamu en rimin meine. Roean telete, haitessaste, kai genestetai rimin. Me desculpem se deu uma encrencada aqui na leitura do texto grego, que eu não sou muito bom no grego, né? Mas para não deixar sem ler, eu li também. Agora a tradução brasileira: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar fruto de si mesma, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, é lançado fora como a vara e seca-se. Semelhantes varas são ajuntadas, lançadas no fogo, e elas ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e ser-vos-á feito. Agora a tradução do Novo Mundo. Permanecei em união comigo. Ao invés de em mim, eles já colocam em união comigo. Quer dizer que nós não podemos permanecer em Cristo, né? Mas somente unidos com Ele, ou seja, Cristo não pode ter uma união plena conosco e nem nós com Ele, porque Ele não é Deus. É isso que eles querem dizer, mais ou menos isso, que Jesus não pode estar em nós, dentro de nós, habitando em nós. Acho que é isso que eles querem dizer para desmentir a divindade de Jesus. Uma coisa é certa, eles estão distorcendo o texto aqui, quando dizem: permanecei em união comigo e eu em união convosco. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, a menos que permaneça na videira, do mesmo modo tampouco vós podeis, a menos que permaneceis em união comigo. Aqui de novo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em união comigo, de novo, e eu em união com ele. Olha só a distorção. Não é à toa que eles estão distorcendo aqui, eles têm um propósito por detrás disso. Este dá muito fruto, porque separados de mim não podeis fazer nada. Se alguém não permanece em união comigo, ele é lançado fora como ramo e seca-se. E homens ajuntam estes ramos e os jogam no fogo, e eles se queimam. Se permanecerdes em união comigo e as minhas declarações permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e ocorrerá para vós. Nesse segundo exemplo, a preposição grega en aparece 9 vezes. 7 são aplicados ao relacionamento pessoal de Cristo com os seus discípulos. 5 vezes acompanhada de emoi, mim. Uma de rimin, vós, e outra é a expressão em autor, nele. Traduzido por no qual, na tradução brasileira. A TNM emprega a paráfrase em união comigo, não traduz fielmente, mas parafraseia o texto 5 vezes. Uma vez em união com ele e a outra em união convosco. Quando a preposição é aplicada à videira,
em te ampelo, na videira, versículo 4, e as palavras de Jesus, ta rematar-mu en rimim, as minhas palavras em vós, versículo 7, a tradução é literal. Tem lugares que eles traduzem literalmente, de acordo como está no texto, no grego, né? Mas tem lugar que eles parafraseiam para mudar o sentido da frase. Então, o propósito da paráfrase aqui não é fazer-nos compreender melhor o versículo, mas sim distorcer o versículo. Esse que eu li foi João, que eles distorceram aqui, foi João capítulo 15, versículos 4 a 7. Aqui eles distorcem outro texto também. Eles distorcem aqui, e eu vou ler devagar por ser um texto em grego. João capítulo 17, versículos 23 e 26. Ego en autois kai su en emoi. Rina osin teteleomeni, teteleomenoi. Eis ren, rina gnoski rocosmos, rotisu me apesteilas kai egapissas autus catos eme egapissas, kai ignorissa autoi toonoma su kai gnorio, rina reagapi ren egapissa me em autóis, e cagou em autóis. Me perdoem se o texto grego não foi muito bem lido, mas eu vou ler novamente. Ego en autóis kaisu en emoi. Esse texto que está distorcido. O que está distorcido aqui no texto grego é Ego en autóis kaisu en emoi. Eu neles e tu em mim. Isto é o que nos interessa aqui, essa distorção. Que a tradução brasileira traduz eu neles e tu em mim, para que seja, agora eu vou continuar o versículo, para que sejam aperfeiçoados em um, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tu os amaste, como também amaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Aqui está parafraseado em João, capítulo 17, versículo 23 e 26, a parte que foi parafraseado em grego é Ego en autóis, kasu en emoi, que a tradução brasileira traz eu neles e tu em mim. E aqui embaixo também está parafraseado, está marcado aqui embaixo, sublinhado, quero dizer, Cagou en autóis, e eu neles, que é onde as TJs vão distorcer. A tradução Novo Mundo traduzindo Ego en autóis kaisu en emoi, como eles traduzem eu em união com eles e tu em união comigo. Aqui já distorceram. Diferente de eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em um, para que o mundo tenha conhecimento de que tu me enviaste e que os amaste assim como amaste a mim. E eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome e o hei de dar a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu em união com eles. Aqui a distorção aqui de Cagou en autóis, e eu em união com eles, ao invés de traduzir como a tradução brasileira traduz e eu neles. Tem um propósito aqui, não pensem em vocês que essa distorção aqui é por acaso. Aqui o texto registra Ego en autóis, kaisu en emoi, eu neles e tu em mim. Cagou em autóis e eu neles. Nessas 3 vezes, a tradução do Novo Mundo parafraseia a preposição en para mudar o sentido do texto. Mas a cláusula, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, é exatamente a mesma em ambas as versões. Nesse caso, em autóis, neles, é exatamente a mesma em ambas as versões. Nesse caso, em autóis, neles, o emprego da preposição en é literal. Segundo as testemunhas de Jeová, o amor pode estar neles, mas Jesus Cristo não. Isso é paráfrase influenciada por interpretação. Então, o amor de Jesus pode estar nos discípulos, mas Jesus não.
Porque Jesus não pode estar nos discípulos. Porque se Jesus pode estar nos discípulos, ele é Deus. E as testemunhas de Jeová não aceitam a divindade de Cristo. Queridos, a chuva aqui está um tanto quanto forte, mas pelo pouco que eu li aqui, já dá para vocês terem uma ideia de que as testemunhas de Jeová distorcem as Escrituras e que a tradução deles é um verdadeiro cavalo de Troia. Quando você recebe uma tradução do Novo Mundo, se você não conhece a palavra de Deus ainda, você pensa que é um presente valioso, mas na realidade isso é um cavalo de Troia. Dentro dessa tradução há muitos inimigos. Essa é uma tradução carregada de distorções e inimigos dentro dela, ou seja, tudo para fazer você se tornar um russelita, um TJ, e assim ficar afastado de Cristo, pois os TJs não aceitam a Jesus Cristo como Deus, e a Bíblia deles foi feita exatamente na medida para desmentir as verdades centrais da palavra de Deus. Deus o abençoe nesse momento. Amém.